Eu saúdo aí os irmãos com a paz do Senhor, nesse instante, nesse momento. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, no nome de Jesus. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Eu estou aqui hoje para falar um pouco da palavra de Deus. Hoje era terça-feira, seria o dia de ensino na casa do Senhor. Porém, como nós aqui já estamos cientes, que não poderemos abrir a porta da igreja para aglomerar pessoas por causa aí do Covid-19, em razão dos nossos de São Paulo, 15 estados aí do Brasil está nessa situação. Nem todos os estados brasileiros estão em quarentena, somente 15 estados. Bom, vamos lá. Nesse momento eu quero aqui estar falando para vocês a respeito do justo, falar sobre uma pessoa justa e a fé dentre essa justiça, E o tema então é esse de Abacuque 2:4, aí que o justo viverá da fé. Abacuque 2:4, o justo viverá da fé. Sendo assim, o justo vivendo da fé, há uma necessidade da fé e a justiça. As duas têm que andar junto também dentro desse caminho, tá? As duas têm que andar junto. Bom, meus irmãos, eu dei uma pausazinha, eu tive que pegar meus óculos, pois eu tô meio complicado aqui. Bom, vamos lá. Então, Abacuque, ele escreve no capítulo de número 2 de Abacuque, versículo de número 4, essa palavra que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Nós vamos olhar dentro da luz da palavra, vamos ver o salmista escrevendo os Salmos de número 37, versículo 25, e ele vai dizer assim: fui novo ou fui jovem, em outras traduções, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e a sua descendência a mendigar o pão. Então vemos aqui que o justo, ele tem um privilégio diante do Senhor. O justo, ele tem um privilégio. Jesus, quando ele vai falar aos seus discípulos, lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, o que ele fala? O que ele disse? Jesus, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Então vejamos bem que Deus, ele trabalha na vida do crente através da justiça. Deus, ele trabalha na vida do crente através da justiça. Então, sendo assim desta maneira, sendo assim desta forma, Jesus, ele trabalha ao nosso favor, ele trabalha em nossa vida através da justiça. Porém, há uma necessidade da fé, porque sem a fé não tem justiça. Porque para que você possa ser justo, você precisa ter fé. E para que a fé ela permaneça em vós, você precisa ser justo. Veja bem, quando Jesus vai curar aquele fogo, os discípulos de Jesus tentou curar ele e não foi curado. O pai daquele jovem chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu estou aqui, os seus filhos, os seus discípulos aí não conseguiram expulsar do meu filho ali o demônio, que quando pega ele, lança ele no fogo, lança ele nas águas. E aí eles: ó homens incrédulos, até quando? E aí Jesus vai falar para ele: tu crês? Para que eu possa crer. Agora, quando nós vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, nós vamos ver lá Deus
no capítulo número 6 do livro de Gênesis, nós vamos ver lá Deus procurando, né, alguém. Perdão, capítulo número 6, Deus está ali, o povo está fazendo tudo de errado diante de Deus, e nós vemos ali então um povo. O povo ali, eles estão totalmente errôneos diante de Deus, que o Senhor, olhando para a terra, encontrou Noé o justo. Encontrou Noé o justo. E aí, por causa de Noé, Deus não pôde exterminar toda aquela terra, todo aquele povo. Por causa de Noé, Deus teve que salvar alguns. Capítulo de número 6 de Gênesis. Vamos ler daqui a palavra do Senhor. No 6 de Gênesis, nós vamos ver que Deus, quando ele procura Noé para fazer ali. Capítulo 6, versículo de número 9. Veja bem aqui que está escrito no versículo: estas são a geração de Noé. Era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, dentro daquela geração, o Senhor encontra quem? O Senhor encontra Noé. E Noé ali então é abençoado por Deus. No capítulo 7, no versículo de número 1, nós vamos ver: tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Por que eu estou lendo isso aqui, meus amados? Para falar para vocês a respeito da justiça diante de Deus. Estou lendo justamente esse capítulo, porque eu quero chegar lá na frente, quando no final dessa mensagem, eu quero chegar em um lugar aqui, que todos nós vamos também um dia chegar lá, mas porém nós temos que começar por aqui, porque tudo começou através de Noé. Jesus, ele vai dizer: importa que, assim como nos dias de Noé, casavam-se e se davam em casamento, até que, o que aconteceu? Noé entrou aonde? Na arca. E aí veio o que? O dilúvio e os levou. Casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou. Então aqui, mas quem era Noé? Noé era um homem justo? Não, tem um louvor que é até de criança que fala: Noé era um homem justo e bom e andava com Deus. Então Noé, ele era justo, Noé era bom e ele andava com Deus. Para andar com Deus tem que ter fé, porque se não tem fé não tem como andar com Deus, porque está escrito lá em Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 6, que todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele existe. Então crê através da fé. Aí você crê e você começa a andar através da fé. Então Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. A justiça precisa predominar nas nossas vidas. Então, para herdar o reino dos céus não é para qualquer um. Para herdar o reino do céu não é simplesmente: irmãos Milton, eu quero herdar o reino dos céus, eu aceitei Jesus e pronto. Você tem que aceitar Jesus, sim, mas você precisa, o próprio Jesus, ele disse, e andar nos seus mandamentos. E além desses mandamentos, a primeira coisa quando nós vamos ver Jesus falando é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está ensinando nós, está nos ensinando que o justo precisa de fé. Então os dois têm que estar juntos. E aí vem então o que? A santificação, através disso, que também está escrito: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus amados irmãos, cada vez mais que nós vamos buscando a Deus, mais vai apertando. Quando mais vezes mais nós vamos sendo encostando próximo do Senhor, mais as coisas mais vai se apertando na vida do cristão. É dessa maneira que acontece. Então o que acontece?
Eu busquei a Deus, agora eu preciso ser justo, mas para ser justo eu tenho que ter fé. E eu, para que eu possa ser justo, eu tenho que ter fé, eu tenho que andar na santificação, porque sem ela eu não verei a Deus. Então eu sou justo, tenho fé, mas não me santifico. Cuidado. Não é de qualquer jeito que eu vou andar. Eu aceitei Jesus, eu agora sou justo, eu vou aí tomar uma pinguinha. Nós estamos aí hoje, agora na época da Covid-19, eu estou em casa mesmo, não estou fazendo nada, vou deitar, vou regalar. Cuidado, esse é o momento que o Senhor preparou para nós, esse é o momento que o Senhor preparou para mim, o Senhor preparou para você, e que precisamos e necessitamos de buscar mais a justiça do Senhor para as nossas vidas. Para quê? Para nós entrarmos em santificação, porque a santificação, sem ela nós não veremos a Deus de forma e maneira alguma. Viver pela fé não é viver na dependência dos outros, mas na obediência de Cristo, tá? É viver na fé. Então viver pela fé não é viver na dependência dos outros, mas na dependência de Cristo. Na dependência de Cristo. Alguns falam, eu não estou vivendo pela fé, fulano ora para mim, fulano ora por mim, fulano jejua por mim. Ei, meu irmão, cuidado com isso. Eu e você, nós, meu amado irmão, precisamos estar ligados. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele vai dizer assim, versículo de número 2, se a memória não falha, 2, vai dizer assim: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para quem? Para Jesus. Então, se eu e você não olhamos para Jesus, olhar pelos outros, nós estamos perdidos. Então, nós não temos que andar pela fé. Eu não posso andar pela fé da minha mãe, eu não posso andar pela fé do meu esposo, eu não posso andar pela fé da minha esposa, eu não posso andar pela fé do meu marido, eu não posso andar pela fé do meu filho. De maneira alguma, cada um. A salvação, ela é individual, e a salvação ela entra justiça, que é ser justo, né? Ela entra a fé, que é crer no Senhor, e a santificação. Eu não estou falando da santificação aqui, eu estou falando só da fé e da justiça, mas eu tenho que ensinar, tenho que falar da santificação. Que ele recebeu, ele andava com Deus, ele tinha fé em Deus, ele cria no Senhor, e outra coisa, ele era justo. Quando nós vamos olhar no capítulo 1, quando Satanás vai passear lá no céu, juntamente com os anjos, o que é que o Senhor fala? Não vê lá Jó, o homem justo, né? O homem justo e reto, e teme a Deus? O que é que Deus fez? Deus fez, o que é que Deus fez por ele? Deus deixou que Satanás, todo que causa ali que vocês conhecem, que vocês já sabem, porque o tempo aqui é curto, né? E ali o que é que Deus fez lá no final? Lá no final Deus então deu para Jó uma libertação. Deus tornou Jó 2 vezes mais rico do que ainda era. As suas filhas foram mais belas do que as que tinha. Então os seus filhos foram formosos. Então eu quero dizer para você que a justiça, ser justo diante de Deus, é de suma e grandiosa importância. Esses dias eu fui ali num lugar comprar um objeto, e quando eu comprei, deu um dinheiro lá, e aquela pessoa que me cobrou a caixa me deu o dinheiro que eu tinha entregado na mão dela e mais outro valor. Eu falei, não, eu te dei tal valor, não te dei esse valor aqui. O valor é R$5, só um valor pouco, né? Mas eu vou te dizer, eu dei R$5. O que aconteceu? Outro dia eu fui comprar uma caixa de óleo, e lá me registrou, era 2 caixas, me registrou 1. Eu não estou aqui agradecendo não, eu estou falando para você, que eu e você precisamos ser justos. Aquilo que é seu, aquilo que é meu, aquilo que é do irmão, aquilo que é do proprietário daquele mercado, ou de onde você passar, é dele. O que aquilo chegou na tua casa, que chegou na tua loja, que chegou no teu trabalho, que chegou, não é seu, você não suou por ele, aquilo não te pertence, então devolva aquilo. Porque de repente o Senhor está testando você através de valor mínimo.
Porque não, o valor que eu dei a última vez que aconteceu foi de R$ 5 e ele me voltou R$ 6. O produto custava R$ 4. Me deu R$ 6 de volta, mas o produto, eu falei, não, isso não é meu. A pessoa já falou assim, não, é seu sim. Satanás, ele procura de todas maneiras para nos ensinar. Então, viver pela fé não é viver na dependência dos outros. Então, eu não tenho que aproveitar de situações de forma nenhuma. Eu tenho que, como eu sendo justo, eu tenho que saber, eu tenho que viver dentro da justiça. E assim é o que Deus quer nas nossas vidas, entendeu? Mas no capítulo 2 de Timóteo 3,10 diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, amor, paciência, modo de viver, amor e paciência. Fiz fé. A fé, meu irmão, se você tem fé em Deus, você é justo em todos os lugares. Por que você é justo? Porque você não quer o mal de ninguém. Quando você tem fé em Deus, você é justo, você não quer mal de ninguém, você não quer trazer para você o bom só para você. Não, você quer que o outro também prospere, que o outro também se dar bem, não é só você. Esses dias aí uma pessoa falou para mim, eu fui num lugar e me devolveram aí, me deu um dinheiro, eu botei no bolso e fiquei quieto. Eu falei, não, se fosse eu tinha devolvido, e é real, é isso mesmo, eu tenho que devolver, não é meu, eu tenho que devolver, não é seu, você tem que devolver isso. Por quê? Porque Deus está de olho em nós. Então nós somos justos, e o justo tem que viver pela fé, ainda que eu não tenho, mas ele é justo, tenho que viver pela fé, não da dependência dos outros, de forma e maneira nenhuma, porque é Deus que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O justo é aquele que pratica a justiça. O justo é aquele que pratica a justiça. Então, se eu e você andamos praticando a justiça diante do Senhor, se nós andamos praticando a justiça, teremos certeza que o Senhor, naquele dia, naquele momento que Ele vier te buscar, você estaremos amparados no Senhor. Nós estaremos amparados no Senhor, porque a justiça de Deus persevera no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 18, versículo de número 23, diz assim: e chegou Abraão dizendo, destrui também o justo com o ímpio? Destruirás tu também o justo com o ímpio? Foi ali no momento em que Deus foi ali para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí o que aconteceu? Ele falou, se 50 justos lá tu destruirá. O Senhor falou assim, pelo amor dos 50 eu não destruirei. Então a justiça tem que prevalecer. Nós temos que ser justos diante do Senhor, porque a nossa fé em Deus produz isso em nossos corações. Ele vai falar, mas se tiver só 40, o anjo vai responder, eu não destruirei. E se tiver 30, não destruirei. E se tiver 10, ele diz, não destruirei pelo amor dos 10. Mas quando ele chegou lá, ele não encontrou. O anjo não encontrou esses 10, porque a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Lá simplesmente ele encontrou quem era Ló. E pelo amor de Ló, diz a palavra do Senhor que ele tirou de lá 4. Ló, suas 2 filhas e a sua esposa. Mas a sua esposa estava com o olho dentro da justiça. Estava com o olho lá e virou uma estátua de sal. Então, Deus destruiu a cidade, mas o justo, Deus livrou dela. Deus levou o justo dela. Então eu e você, que somos justos diante do Senhor, precisamos, porque Deus Ele não vai de forma e maneira alguma destruir o justo. Não, o Senhor não jamais vai destruir o justo. Esse sim, o Senhor a destruirá. O ímpio, o Senhor a destruirá. Veja bem aí. Versículo Abacuque 10:38 diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo não deve jamais recuar. O justo ele tem que ir para frente, ele tem que prosseguir, ele tem que estar adiante. Pode vir tudo que vier contra o justo, ele tem que perseverar com a fé no Senhor, firme no Senhor. Para quê? Para que ele tenha prazer nele e o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida dele.
Está entendendo? Então, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor Jesus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, meu amado e minha amada, se nós servimos a Deus, nós temos que olhar por fé. Paulo, ele vai escrever aos 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo número 7, ele vai dizer: ei, nós temos que andar por fé e não por vista, aquilo que os olhos olham. E o justo tem que andar pela fé, meu irmão, não pelo que aqui nos seus olhos veem. Eu não tenho que confiar em carro, em cavalo, mas eu tenho que fazer menção do nosso Deus, porque nós temos que confiar nele. Nós somos, o justo tem que viver da fé. O que é fé, irmão Osmildo? Está aí a resposta no versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fim e o fundamento daqueles que se esperam. Você já conhece muito bem esse versículo, né? Vamos para mais adiante. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Então, através da fé, foi um justo. E quem foi esse justo? Deus. Então eu e você, servos do Senhor, nós servos de Deus, quando eu e você buscamos ao Senhor, cremos nele, o Senhor vai fazer brotar para nossas vidas. O Senhor vai fazer brotar para nossas vidas, meu amado, minha amada. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele criou o mundo inteiro. Tudo que foi feito, Ele criou, porque Ele é um Deus justo, um Deus fiel e um Deus verdadeiro. E dentro disso, meu amado irmão e minha amada irmã, o Senhor, Ele está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Êxodo capítulo 9, versículo 27, olha o que lá está escrito: e tornou a sair do dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feriste o teu próximo? Isso aqui foi quando Moisés, ele estava com 40 anos lá no Egito. Então saiu lá do palácio, foi dar uma passeada na cidade que estava sendo construída. E quando ele chegou lá, encontrou um egípcio maltratando um hebreu. E o que então ele fez? Ele foi lá e matou o egípcio e escondeu na terra. E no dia seguinte, ele foi reclamar. E quando ele foi reclamar, diz a palavra do Senhor, que aquela pessoa que ele foi reclamar, chegou para ele: tu quer fazer comigo um igual tu fez ontem, matando o egípcio e escondendo na terra? Ou seja, o que aconteceu aqui? Moisés foi injusto, ou melhor, Moisés matou um que estava sendo injusto para com o outro que estava ferindo aquele que estava trabalhando, e agora ele vai tentar mudar uma situação, porém aquela pessoa viu a situação dele ontem, e hoje ele falou: olha, é o seguinte, tu é injusto e está querendo me corrigir? O perigo de sermos injustos. Então, quando nós somos injustos, felizmente, nós só teremos que passar vergonha. Quando somos injustos, passaremos vergonha. Mas nós, entendendo que foi Deus que criou o mundo pela sua fé, cremos também que Deus, ele fará a sua justiça. Se alguém está sendo injusto com você, fica despreocupado e fica tranquilo que o Senhor, ele vai fazer com que o seu nome seja glorificado através de você. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Diz assim: vamos ler agora, né? A justiça operando na vida de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Olha aí, foi pela fé
somente pela fé que Abel ofereceu a Deus e Deus olhou também para o seu holocausto? Não, só foi por isso. O Senhor olhou pela fé e pelo holocausto dele, porque ele era justo diante do Senhor. Então, Abel, sendo justo diante do Senhor, pela fé, ele foi justo diante de Deus. E ali, então, o que aconteceu? Diante de Deus, ele alcançou diante de Deus testemunho. Então, a fé e a justiça tem que estar nas nossas vidas. Isso não vai me adiantar a fé. Por quê? Porque se eu não sou justo, eu estou sendo injusto. E se eu sou um injusto, eu sendo um injusto, eu não vou praticar o bem, ainda que eu tenha fé. Eu praticar o mal, praticar aquilo que é errado. E Deus não compactua com a injustiça. De forma alguma Deus compactua com a justiça. Então nós vemos aqui e entendemos que a justiça operou na vida de Abel. Então nesse momento, meu amado, minha amada, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para que nós pudéssemos aqui estar tendo esse estudo, eu quero dizer para você, é porque nós estamos precisando dessa palavra, nós estamos necessitando desta palavra. Vamos para o próximo versículo aí da palavra de Deus, né? Sobre a prática da palavra de Tiago, dizendo a respeito da fé. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos vós a vós mesmo. O que eu quero dizer com isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Espera aí, isso aqui significa que eu tenho que ler esta palavra, mas eu também preciso praticá-la. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Abacuque 10:28. Agora, eu tenho que viver, né? Eu tenho que cumprir essa palavra. Porque Jesus, ele disse: aqueles que me amam, cumprem os meus mandamentos. Então, é dessa maneira. Eu tenho que cumprir os mandamentos do Senhor. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é meramente para ela ficar, eu ser lida e depois pegar ela e botar lá em cima da estante, botar lá em cima de um rack. Não, a palavra de Deus é para me guardar no meu coração. É tanto que Davi, ele vai dizer, a tua palavra guardei no meu coração. E é dessa maneira que Deus quer em nós, né? É através da fé que seremos arrebatados. Irmãos, através da fé que seremos arrebatados. Dessa fé, para ser arrebatado, há uma necessidade também que eu e você, tá? Há uma necessidade também que eu e você andamos na justiça, porque é a justiça com a fé que vai nos levar ao arrebatamento. Se eu e você não tiver a justiça, não haverá arrebatamento. Porque se eu estou andando no injusto, a palavra do Senhor vai nos falar lá em Salmos, né? Salmos de número 1, a palavra do Senhor vai dizer o que lá, né? Que versículo de número 5, que o ímpio é como a palha que voa, não é verdade? Lá está escrito dessa maneira, que o ímpio é como a palha. Se nós não somos justos, nós somos ímpios. E se nós somos ímpios, somos como palha. E a palha, o que vai acontecer com a palha? A palha, ela vai ser voada, vai ser tirada, vai ser soprada. E vai sobrar só o trigo. O trigo é aquele que é justo, que fica. Salmos, versículo 1 diz assim, ó. Salmos 1 está escrito assim, ó. Versículo 5. E os ímpios, mas são como o vento que espalha. Pelo que os ímpios não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Versículo de número 5. Versículo de número 5, tá? Diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores. Se eu não sou justo, aleluia, ainda que eu tenha fé, se eu não sou justo, não está estreito para mim. Tem muita gente que fala assim, não, eu tenho fé. Tá, eu tenho fé, mas e a justiça, onde está? Porque quem tem fé e tem a justiça, os dois juntos,
ele vai fazer tudo correto diante da palavra de Deus. Eu coloquei aqui então, é através da fé que seremos arrebatados. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladou, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha aí, vemos que é através da fé que nós, isso aí é o versículo de número 5 de Hebreus, capítulo de número 11. Então é através da fé, o justo viverá pela fé. Então você é justo, está vivendo justo, e no dia do arrebatamento, você que é justo e tem fé em Cristo Jesus e está separado na santificação, então haverá, não foi transladado ali, então não foi transladado, Enoque não foi levado aos céus. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis que Enoque andou com Deus e ninguém, porque Deus tomou para si. Dessa mesma forma e maneira, eu e você que estamos no Senhor, que somos justos no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você que estivermos justos e praticando a fé e na nossa santificação, meu amado, Satanás, ele vai fazer de tudo para te derrubar. Você que está sendo perseguido, que está sendo caluniado, você que está pagando um preço aí, você que está na Deus, você está assim com Deus, firme, lacrado com Deus, unido com Deus, fica despreocupado, porque lembra que eu falei no começo da pregação, desse vídeo aqui, eu falei de Noé. Eu falei que Noé era justo e andava com Deus, e Deus então colocou ele na arca, e ali Deus arrebatou Noé e matou todos, e Noé foi salvo. Dessa mesma forma e maneira, eu e você que tivermos levar, mas aqueles que estiverem justos e andando fora do caminho do Senhor, eu tenho fé em Deus, eu estou indo para porque eu estou dando meu dízimo, eu estou indo para a igreja porque eu estou ofertando, eu vou ser arrebatado porque eu estou lendo a Bíblia. Mas espera aí, deixa eu te perguntar, e a justiça? Você está sendo justo naquele momento que alguém te dá 10 reais e que você tinha que receber R$1 de troco, ele te volta 11 reais, você tem devolvido os seus 10 reais de volta? Isso é pequena coisa que eu estou falando, tá? Que não cresce muito os olhos, e tem gente que faz isso, faz esse erro terrível. Agora pessoas que usurpam coisas maiores, para si, para seu bem próprio, está sendo injusto, e no dia que o Senhor vir, a sua vida estará complicada, a sua vida estará sendo complicada, tá? Por Deus, uma boa obra. Tá bom? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha o que Tiago está dizendo. Amado, ser justo é uma obra que temos que fazer para o Senhor, para Deus. Ser justo é uma obra. E se você tem fé e não tem, irmão, você está perdido. Eu estou perdido se eu não ter fé se eu ter fé e não ter essa obra. Por fé é que prestamos a Deus uma boa obra. Se eu não sou justo para prestar essa obra boa, saudável a Deus, porque através da justiça eu vou trazer para Deus uma boa obra. Então, vou repetir o versículo que Tiago está falando. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Oi, que aproveito tem? Que aproveito tem? Dizemos que tem fé, mas não temos obra. É estreito, né? Tiago pegou bem no pé de muitos crentes. Tiago pegou bem no pé de muitos que diz que tem fé, que se diz que está salvo, mas que a sua vida na justiça não condiz aquilo que ele diz que ele é. Ele procura se dar bem em todas as coisas. O negócio é estreito. A coisa
Não é fácil, o negócio é esse. Deus nos presenteia através da fé. Deus vai nos presentear através da fé, tá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. 11:6 de Hebreus. Então eu quero dizer para você aqui nesse momento, quero dizer para você aqui nesse instante, né? Nesse momento que está ouvindo esse mensagem, se eu e você não temos fé, andamos na justiça, nós não podemos agradar a Deus. E se nós a Deus, cada um que o crente busca? Essa é uma boa pergunta. Eu vou dar um tempinho para você responder. Qual é o galardão que o crente busca? Tem muitos por aí, vou responder. Tem muitos por aí, carro, está buscando fazenda, materiais, está buscando até muita saúde, mas ele está esquecendo de uma coisa: o galardão do reino do céu, o galardão do arrebatamento, o galardão do momento do abrir e fechar de olhos, ali no tocar da última trombeta, quando tocar ali a última trombeta, a ressurreição, o galardão da ressurreição. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não busca essas coisas. Nós lemos lá no princípio, né? Diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vai ser acrescentada. Então é o reino de Deus e a justiça. Então o galardão que nós temos que buscar de Deus é o seu reino, tá? É a sua justiça, para que aí sim as demais coisas ela venha, as demais coisas ela vir. Mas irmão, se não vir, não vir, não vai fazer problema nenhum. Lembra que o salmista diz: fui velho e agora fui novo e agora sou velho, jamais vi desamparado justo a sua. Então a sua descendência, tá bom? Arrebatamento. O que é ser o arrebatamento? O arrebatamento são para os justos que andam de fé em fé, tá bom? Porque nele se descobrirá a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Paulo está escrevendo, mandando ali a escrita, né, para os Efésios. Se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, tá? Então a justiça, meu irmão, a justiça, previre aí na sua vida a justiça e a fé. O justo viverá da fé. Que Deus assim vos abençoe, que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida e que o nome do Senhor venha ser de uma maneira toda sobrenatural na sua vida aí, grandiosamente ser cumprido. Que Deus abençoe os irmãos aí, fica na paz de Cristo de uma maneira gloriosa. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Estaremos aqui agora orando e agradecendo a Deus por essa mensagem, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo a Ele para que Ele abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Querido Deus, bondoso Pai, Santo Senhor, no nome de Teu Filho Jesus, eu te dou graça por essa oportunidade. Abençoe, meu Deus, abençoe, meu Senhor, cada um dos Teus filhos que tem ouvido essa mensagem, esta palavra, que o Senhor possa, meu Deus querido, ajudar a ele, Pai, ser justo e andar na fé em Ti e santificar a sua vida. Eu te peço, meu Pai, em nome santo da Tua mão e Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças te dou, Senhor, por tudo. Amém. Glória seja dada o nome santo do Senhor.